noite para você que já entra aí nessa sexta-feira chuvosa, pelo menos aqui tá chovendo bastante. E pra gente fazer essa live hoje, essa live que promete com a Zália, ela já tá até aqui comigo, provavelmente já tá mandando os contatos dela aí, pros contatos, né? Pros nossos amigos, pros nossos seguidores. E eu também vou começar a mandar. E quem começar, né, a partir do momento que os nossos convidados forem entrando, né, Zália, que eles também possam mandar para outras pessoas, não é isso? Então vamos lá, eu também vou começar a mandar, como diz uma amiga minha de Célia Maria, os meus aviãozinhos, para convidar e falar, o projeto Saúde Mental está no ar e a gente está aqui, cheia de gás, cheia de energia, com muitos conhecimentos aí, ó, para mandar aí para os nossos amigos. Alessandro aí com a gente, obrigada, muito obrigada pela participação. Eu vou lá mandar, hein? Edcélia, não, Edcélia, minha cunhada Kelly Primavera, já vou dar um oi aqui, ó, para esse pessoal que tá entrando comigo. E eu vou mandar os aviãozinhos aí, como diz a minha amiga de Célia Maria. Até lembrei dela agora, né? Mas a minha amiga tá em Minas. Então vamos embora, gente. Mandando aí, ó. Mandar pra minha amiga, mandar pra todo mundo. Eu vou sair mandando pra todo mundo o convite do da nossa live de hoje, porque ela promete, gente, ó. A nossa live hoje, ela vai falar de algo muito interessante, que até falei semana passada sobre isso. Depois a Zália, quando ela entrar, quando ela falar assim, eu tô pronta, tá? Eu vou convidá-la para que ela, né, possa estar aqui com a gente. Mas semana passada eu recebi 2 amigos psicanalistas e eu fiz a mesma pergunta e eu vou fazer essa pergunta para a Zália também quando ela entrar aqui hoje no projeto. Pergunta que não quer calar, né? Eu fiz essa pergunta para eles. A gente falou sobre a inteligência emocional. A gente tem falado sobre a inteligência emocional. Nós temos vários amigos que falam sobre a inteligência emocional. Nós temos muito material espalhado pelo mundo sobre a inteligência emocional. Mas isso foi a pergunta de semana passada. Esse foi o questionamento que eu fiz semana passada. Mas a gente continua com dificuldades para ter essa inteligência emocional. Então, Azália, quando você entrar, você vai me dar essa resposta. E eu vou fazer a mesma pergunta que não quer calar. Por que nós temos tanta dificuldade nessas questões emocionais? E hoje a gente vai falar da dependência emocional, a mulher e a dependência emocional. E a gente percebe que a mulher tem sido, né, essa pessoa na qual, né, claro que isso tá entre homens e mulheres, né, em vários, aliás, vou retificar aqui, gente, pera aí, calma, André, respira, pera aí, isso, né, é basicamente algo que acontece com o homem e com a mulher, mas nós estamos vivenciando muito mais isso na vida das mulheres. E a Zália vai me falar sobre isso aí. Ó, ela já tá mandando um convite, eu vou receber a nossa amiga. Ela ainda não tá. Eu pensei que era ela, mas não é. Eu vou mandar o convite aqui para minha amiga, para Zália. E ela vai responder essa pergunta para mim e para você, porque assim, por que hoje, com tanta informação, com tantas pessoas falando sobre essa dependência emocional, a gente tem livros, né? A gente tem
debates, a gente tem profissionais voltados nessa área específica e a gente está vivendo esse caos dessa dependência emocional. Ela precisa dar essa resposta aí pra gente. E eu vou ver se eu consigo. Azália, vê se você consegue mandar o convite para mim, que parece que eu não tô conseguindo mandar o convite para você entrar. Você tem como me mandar o convite? Tipo, acho que... Gente, falar igual a minha amiga, tasca aviãozinho mesmo, a gente precisa, olha, tem muita gente aqui, tem a Jeane, tem a Nilcélia, ó, a Azália falou que já enviou, a Azália aqui não chegou, aqui tem uma outra pessoa pedindo para entrar, deixa eu ver de novo, vou mandar, tô mandando, Azália, vamos lá. Eu falei para ela, vai lá e fala tudo que você precisa falar, que você sabe exatamente. Ó, ela tá chegando aí. Oi, boa noite. Boa noite, minha amiga. Prazer receber, que delícia, que maravilha te receber. Tava com muita saudade mesmo. Está sendo aqui a gente tem ficado assim afastadinha, né, sim, amiga? Poxa vida, né? Sim. Muita coisa acontecendo, muita coisa acontecendo, alguns ciclos se fechando, outros iniciando, alguns processos sendo aí reestruturados, mas graças a Deus, olha a Melissa, o Ale, a Grazi, muito bem-vindo, galera, obrigada por estarem conosco. Mas é isso aí, cara, um tema que eu gosto muito de falar, um tema que tem muito a ver comigo porque eu vivenciei, né? E principalmente no mundo pós-pandemia, a gente, olha a Val, a mamãe de um aluno meu aí. Agora, Andréa, eu retomei a sala de aula, né? Tomei posse em um concurso aí em agosto do ano passado. Graças a Deus, e eu tô com a turminha de terceiro ano. Tá muito bacana. Então, boa noite a todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. É um tema que realmente é de grande relevância, né? Como a gente estava falando. Obrigada, Ale, obrigada. A gente estava falando isso, eu fiquei aqui um pouquinho, dei uma perdidinha aqui, mas vamos lá. É um tema complicado, mas é um tema muito visto, né, nos últimos anos, e com a pandemia a gente percebe que o negócio parece que aflorou, né, mulheres, a gente percebe que muitas mulheres que são assim, são dependentes, principalmente aquelas ditas empoderadas, são as que mais se veem nesse quadro de dependência emocional. Né? Dizem que não, que são a dona do pedaço, que são a dona dela mesma, né? Aquela historinha, o corpo é meu, quem manda sou eu, meu corpo, minhas regras, e a gente vai analisar, a gente vai estudar, vai investigar, e percebe que não é isso, né, Deia? A dependência emocional é justamente a questão que leva muitas mulheres a estarem onde estão, né, em relacionamentos abusivos, em situações de perigo mesmo, de perigo, né? E eu, por muito tempo, eu fui dependente emocional, até que eu consegui compreender a situação que eu vivia, né? Por que eu passava por isso? Pode falar. Azália, como você falou, o tema é muito interessante. É um tema complexo, né? Porque eu falei, poxa, a gente tem tanta informação, só que parece que as informações, elas não estão, né? Vamos dizer assim, né? Quanto mais você tem informação, parece que mais você está indo para o lugar errado, para o caminho errado, né? A gente vê isso na atualidade, né? Porque na nossa época a gente não tinha tantas informações assim, né? Não digo na nossa época, porque a gente aqui tem 40 e pouca ainda, né, Azália? Mas mesmo assim, na nossa época, né? A gente
não tinha tanta informação que a gente tem hoje, a gente está vendo o povo, mas sabe principalmente o que as mulheres. acontece? Sabe o que acontece? Acontece que a informação, ela é de fora para dentro. E a dependência emocional, a gente só entende, reconhece quando a gente começa a se conhecer, começa a olhar para dentro de nós. A famosa introspecção que o filósofo Platão tanto falava, sabe? E aquilo que até Paulo fala em sua carta aos Romanos, transformai-vos pelo poder do conhecimento. Então, quando você começa a praticar o autoconhecimento, começa a pôr, mas por que eu estou passando tanto por essa situação com essa pessoa? Por que quando ela não está comigo, eu sou tão infeliz, tão insegura, tão deprê, tão triste? Por que eu só me sinto bem? Então, assim, a prática do autoconhecimento, ela traz essa capacidade de um passo para a libertação da dependência. Então, a informação ela é jogada de fora para dentro, né? Enquanto que o autoconhecimento ele começa a ser gerado aqui. Aí sim, aí chegamos nesse ponto que você acaba de falar. Como é que pode uma geração com tanta informação, com tanto conhecimento, ter tantas mulheres, tantas pessoas dependentes emocional? É porque a informação está sendo vinda de fora. E você só compreende isso quando você, né, pratica o autoconhecimento, que foi o que aconteceu comigo. Foi que eu fui me dar conta. Deixa eu te falar, Azália, só um passando essa live adiante. E a gente precisa falar, porque é muita coisa que a gente tem a falar. Eu sei disso. Nós estamos aqui... Deu uma travadinha. O seu deu uma travadinha. Ainda? Não, agora voltou. Voltou. Então, como eu falei antes, né, eu quero apresentar a Azália, eu quero falar assim, gente, ó, estamos aqui diante dessa mulher. Então, assim, eu quero que você se apresente primeiramente para o nosso público, para essas pessoas que não te conhecem. Tem paciente meu, tem familiar meu, tem amigos meus, tem colegas seus, tem gente que não te conhece. Então, eu quero primeiro que você se apresente para que a gente recomece esse assunto que eu sei que vai dar o que falar nessa noite aí. Vai. Deu uma travadinha, mas eu acho que melhorou. Obrigada, professor Paulo, o meu ex-professor da faculdade de pedagogia, nosso tutor, tá aí também. Então, eu sou a Azália, sou pedagoga, filósofa, eu tenho esse trabalho com mulheres que eu tenho tido alguns direcionamentos, né? A gente conversou muito esses dias sobre isso, eu tenho tido alguns direcionamentos da parte dos meus líderes mesmo espirituais. Sou cristã evangélica, né? Congrego na igreja evangélica, então eu tenho depois da pandemia, que tudo começou a voltar, eu comecei a buscar direcionamentos quais eu estou sendo obediente, eu estou me colocando, né, à disposição daquilo que Deus está entregando para mim através dos meus líderes. Então, assim, muita coisa tem mudado, né, eu tenho trabalhado muita coisa em mim, sou hoje criadora de conteúdos para o crescimento de mulheres, trabalho também, o meu trabalho é muito voltado para a área da sexualidade, a minha missão de vida, sexualidade feminina. Sou professora, né, estou professora nesse momento. Olha, a Joana também, Joana, ela foi minha coordenadora em escola aqui, em Santo Antônio, trabalhamos juntas. E seja muito bem-vinda. E então, é isso, cara. E eu me encontrei dentro dessa missão linda, desse propósito lindo, que por um tempo eu fugi, por um tempo eu falei, não, eu não quero, mas eu fui compreendendo que era o que Deus tinha para a minha vida. Né, levar a minha experiência de vida como conhecimento para as pessoas. Sabe, daí eu lembro de um evento que nós tivemos em nossa igreja, e foi bem no momento assim que eu estava saindo daquela depressão que nós conversamos há um tempo atrás.
né? Essa live eu salvei, tá? Eu subi também para o meu Instagram, perdão, para o meu canal do YouTube. E o que que acontece? Nesse evento, uma pastora ministrou muito, veio muito de encontro ao meu coração, aquilo que eu estava passando. E eu fiz uma oração de entrega, né? Fiz uma oração de entrega. Falei, Senhor, tá aqui, Pai. Tá aqui todo o meu conhecimento. Todos os meus cursos, a minha experiência de vida. O que o Senhor vai fazer, eu não tenho ideia. Cara, a gente tem que ter cuidado com as nossas orações, porque Deus ouve. Deus ouve. E o que foi interessante, logo depois começou a pandemia, né? Um ano depois veio a pandemia e começaram várias coisas a acontecerem na minha vida. Perdi meu contrato com o Estado, né? Eu trabalhava em uma escola estadual, com ensino médio e fundamental. E aí eu comecei a me encontrar nesse espaço todo aí. Aí começaram as lives, começaram os cursos, via internet e tudo mais. E fui me conectando com pessoas, te conheci várias pessoas. Oi, Lil, boa noite, Jeane, sejam todas bem-vindas. Que prazer estar aqui com vocês. E eu me encontrei aí, no meio desse vasto grupo de pessoas que ensinam na internet, que levam conteúdos bons, conteúdos honestos, conteúdos de valor, conteúdos que realmente fazem com que as pessoas cresçam. E é isso. Continuo buscando, continuo estudando, continuo aprendendo, continuo sendo direcionada por pessoas que têm compromisso, principalmente com Deus, compromisso com o serviço. Isso que nós estamos aqui, Déia e eu, fazendo é um serviço à comunidade. Nós estamos aqui servindo vocês com o nosso conhecimento. Déia está aí, psicanalista, está muito além de mim, com cursos lindos também. Eu preciso fazer algum curso contigo. Estamos juntas, estamos lado a lado. Amém. E é isso. Estamos aqui para isso, para servir essa missão linda que Deus nos deu. Eu brinco, né? Costumo brincar assim que eu não quero deixar esse mundo devendo ninguém. Eu quero entregar tudo o que eu tiver para entregar, ensinar tudo o que eu tiver para ensinar, trocar o que eu preciso trocar com as pessoas e cumprir com excelência, cumprir com eficiência a minha missão de vida. Irani, chegou Irani lindona. Será que é Irani minha amiga da igreja? Mas é isso, né? Essa sou eu, essa é a Zália, que está passando, vivendo esse processo aí, e com muita vontade de entregar, sabe? De entregar tudo que ela tem. E entregando, né, tudo que ela tem nesse chamado específico que a gente falou essa semana. Existe um chamado específico, né? Nós não somos qualquer pessoa, nós estamos dentro de um chamado específico, né? Sim. De missão, de propósito, né? Para mudar, para transformar a vida de pessoas. E é muito importante quando alguém fala assim, Azália, depois daquela live, depois daquele vídeo, depois daquela fala sua, eu comecei a me direcionar. Isso é importante, né? E o que a gente está falando hoje aqui é algo muito interessante. Por quê? Porque a gente tem muitas coisas aí, mas como você mesma relatou, a mudança, ela precisa ser de dentro para fora. Não adianta só a mulher se empoderar, né? Ir para academia, fica toda, Déia, né? Como a gente, né? Precisa que faz parte. Desculpa te interromper, que eu lembrei aqui, você falou algo e eu preciso expor. A gente percebe muito que tá tipo a modinha, né? O empoderamento feminino, né? Virou meio que uma modinha. Cara, se a gente for analisar esse empoderamento, como essas mulheres estão se empoderando, pensando que estão empoderadas, a gente vai perceber que não tem nada de empoderamento. Pelo contrário, é o
é pura mentira. É um empoderamento onde elas dizem assim, eu mando porque eu tenho a grana, então eu saio com quem eu quero. Eu mando, eu tenho a grana, então eu pago, então eu fico com quem eu quero. Mas empoderamento? Será que seria isso empoderamento? Ou não seria uma Eu vou dependência pedir, emocional? eu vou fazer, né, só um instantinho aí, Azália, para eu falar. Só vou falar sobre isso aqui rapidinho mesmo. Você vai continuar falando, sem problema, não estou te cortando, não. Sim. Mas assim, eu vou colocar esse óculos porque eu estou com ring light, então a minha vista não tá legal para ficar nessa claridade. Então eu consegui um óculos, olha, de Olha, coisa grau boa. e que fica muito bom aqui, né? Eu peço perdão aí por esse óculos, né? Por ser um óculos escuro, mas eu não estou conseguindo manter esse contato aí com a luz, tá? Mas, olha, amiga, você tem toda a razão. Tá até a Eliette aí, ó, batendo palmas aí para você. A Eliette é minha amiga. Gratidão, Eliette, pela sua fala. E é verdade, tá? Eu assino embaixo como terapeuta, eu sou profissional na área da saúde mental, você sabe, né? E a gente recebe, né, nos nossos consultórios, a gente recebe pedidos de ajuda, né? Às vezes até de mulheres empoderadas, como a gente fala, mas que de verdade tá com a dependência emocional, tá ali presa emocionalmente em algo. Mas isso aí a gente vai falar ao longo dessa live. Então a gente vai começar, Azália, com a primeira pergunta. Eu posso fazer a primeira pergunta para você, porque é essencial a gente trazer para essas pessoas lindas aí, né, que está aí com a gente hoje, a live, né, o tema da live é a mulher e a dependência emocional, né, como a gente propôs aí, né, de um tema aí. Eu gostaria de saber da Azália nesse momento, ela que tem todo esse conhecimento, tem buscado cada vez mais essa formação nessa área, então é a pessoa certa para dar essa resposta para a gente nessa noite, né? Então, assim, Azália, eu gostaria de saber de você, tá? Que você falasse mais dessa dependência emocional, principalmente nessa questão aí da mulher. Dá um resumo aí pra gente e eu acredito que você é a pessoa certa para falar isso pra gente nessa noite. A minha filha, ó, entrando aí comigo, gratidão, filha, minha filha Andressa. Podemos falar. Oi? Posso? Ok. Olha só que interessante. Olha só que interessante que a Val falou aí. Empoderamento está muito longe do eu vou fazer, eu quero, eu posso. Né? Como eu acabei de falar. A gente tem presenciado um empoderamento falso. Um empoderamento onde está tapeando as dores, tapeando os traumas, tapeando principalmente a dependência emocional. Você vê uma geração de mulheres com estabilidade financeira, com liberdade financeira, porém, quando se trata das emoções, se trata dos sentimentos, elas não têm controle nenhum. E a dependência, a dependência emocional, você colocou no Stories, eu achei muito bacana, você falou muito bem o que era a dependência, como se enquadra na dependência emocional. O medo, se a mulher está num relacionamento onde ela tem medo de tomar decisões, onde ela precisa, porque uma coisa dela é eu falar com você, com o meu parceiro, né, no caso. Olha, eu tô querendo tomar decisão com a tua ideia, né, porque você vive com a pessoa, a gente está falando de relacionamentos com aliança de compromisso, a gente não está falando de relacionamento de namoro, a gente não está falando de relacionamento de ficar, isso aí que tá como, assim, tá se alastrando no mundo, a gente está falando de relacionamento mesmo, perdão. E você vai com seu parceiro e você quer um conselho dele, você quer uma ideia, você quer iniciar um negócio, você quer tomar uma decisão, mas você precisa pedir para ele um conselho. Não é você depender dele para fazer isso, é você pedir um conselho, certo? Isso a gente está falando de um relacionamento
mesmo. Diferentemente desse negócio que a gente veio edificar, né? Porque a gente tá falando da mulher e a dependência emocional. O que a gente vê hoje, vê mulheres que não têm compromissos, né? Se perdendo com homens. Eu não vou culpar os homens, eu não estou aqui na posição de culpar ninguém, de julgar ninguém ou de defender. Mas tem muito homem sem caráter. E o homem sem caráter, ele vai cumprir o papel dele sem caráter. Ele vai aproveitar, ele vai se dar bem naquela situação. Né? E eu tenho visto, assim, muitas mulheres, muitas têm chegado a mim com situações que eu fico assim, mas cara, por que você ainda está nessa situação? Por que você ainda está com essa pessoa? Qual a necessidade de estar com ela? Ah, mas porque eu amo. Como é que você pode amar uma pessoa que ela não contribui aquele ditado? Nem flui, nem contribui nada na tua vida. Ela está ali te sugando, ela está ali te desmerecendo. Mas é nesse nível, Deia. Desmerecendo, sugando, se aproveitando, maltratando, denegrindo a imagem da pessoa. Cara, que amor é esse? É uma parada de doido. E é uma coisa de doido, porque a dependência é um vício. A dependência é uma doença. A pessoa... Exatamente. É isso aí que a Val está falando. Infelizmente, a mulher tem colaborado para essa desvalorização. É por isso que o negócio está lastrado. As mulheres, grande parte, infelizmente, grande parte, quando fala de relacionamento, de compromisso, não quer. Tudo bem, estão feridas, estão traumatizadas, muitas foram bloqueadas, se envolveram em relacionamentos que realmente machucaram, foram traídas, foram abandonadas, foram agredidas. Isso aí também são questões que vieram lá da infância. Elas se envolveram com homens que, infelizmente, são muito parecidos com aquilo que os seus pais foram na vida delas. E você, como psicanalista e terapeuta, você sabe do que eu estou falando? Que essa dependência emocional, ela, querendo ou não, ela iniciou lá na infância, né? Quando a mulher ela não foi cuidada como ela deveria ter sido cuidada pelo pai. Ali começou. Ali começou. Quando eu olho para muita mulher, é incrível, né? Eu tento não olhar dessa forma, mas eu acabo olhando e já fazendo mapeamento. Aquela ali está com a autoimagem ferida. Aquela ali está com a paternidade ferida. Aquela ali está com a identidade distorcida. Que a gente, querendo ou não, a gente vai identificando. Porque você vê assim, é imperceptível, cara. É imperceptível. Sabe? Quando você vê isso. Então, quando a mulher pode procurar, ela é uma mulher que realmente ela viveu uma infância muito sofrida. Não estou falando... Sim, se acostuma que para ela é aquilo que tem, é a forma que ela foi, que ela tem o direito de ser amada. Né? Ela foi... O pai deu um amor para ela, um amor distorcido, um amor errado, e ela acredita que aquilo ali é o que ela tem para receber, que é daquela forma ali que ela tem de ser amada. Isso é uma mentira, certo? Isso é uma mentira. Não sei se eu estou fugindo aí da pergunta da Deia, mas então, é bem isso. Eu estou pedindo assim, mais uma... Assim, vamos lá. Você falou para mim... Eu até acho interessante tudo que você está levando, mas eu gostaria muito, assim, a proposta, né, se a gente conseguir, né, você está dando detalhes riquíssimos, importantíssimos para a gente nessa noite. Mas eu gostaria, assim, desse momento, até para que a gente pudesse, nós, né, abrirmos assim mais a nossa mente, porque nós estamos com um especialista que tem, né, todo esse conhecimento aqui hoje para a gente. Então, assim, resumidamente, o que seria essa dependência emocional, né? Resumidamente, qual seria, né, essa base dessa dependência emocional, né? Para que a gente possa, né, de verdade, né, como eu falei na live passada, de uma vez por todas, vivenciar de fato o que nós viemos para vivenciar. Né? Como, né, a amiga está, né, falando ali, né, o pior é que se acostuma, não sabe como sair, né, se contenta com tão pouco. Né? Você já deu vários exemplos, mas se você conseguisse
pra gente um resumo dessa dependência emocional. Andréia, é isso. Você consegue trazer esse resumo pra gente, Lu? Dependência emocional é você depender da pessoa para tudo. Você é feliz se aquela pessoa estiver ao seu lado. É uma coisa sinistra. Mas você depende dela para tudo. Você tem medo de perder essa pessoa, você tem medo de tomar decisões. Eu vou dar um exemplo meu. Eu não sei dar exemplo dos outros, né? Vou dar exemplo meu. Em 2007, a gente falou sobre aquela questão da depressão. Então, 2017, perdão, quando eu estava saindo daquela depressão que eu te falei, eu estava com uma pessoa, e foi quando a gente estava tendo mudança exatamente, a importância de Deus. Vamos chegar lá. Que foi exatamente isso que eu vivenciei. A gente estava passando uma viração de governo aqui, né? E estava um pouco bagunçado a questão dos nossos contratos com o Estado. Eu vivia com essa pessoa, estava tão dependente dela, tão dependente, que eu comecei a a perder as minhas aulas. Eu já comecei a ficar desesperada. E olha que eu sempre fui uma mulher que nunca tive medo de trabalho. Esses 2 anos de pandemia, cara, eu me virei muito bem. Graças a Deus, me virei muito bem. Eu comprei um acesso de um curso que eu pensei que eu não ia dar conta de pagar, porque o cara falou assim, não, velho, se você não me pagar, Deus me paga com luz. Desculpa. E você acredita, cara, que eu finalizou o tempo do curso, eu paguei muito antes do vencimento do curso. Então, assim, eu nunca fui uma mulher de ter medo de ficar sem trabalho. E eu comecei a me ficar desesperada, né? E eu, pronto, e agora? Como é que eu vou fazer? O medo é uma coisa sinistra. Quem tem dependência emocional, ela vive constantemente com medo. Constantemente com medo. Medo de tudo. Sabe? Medo de perder o emprego. Medo de como é que você vai fazer agora. Se perde essa pessoa, se perde esse emprego. Como que eu vou ser feliz sem essa pessoa? Você é totalmente dependente dessa pessoa. É uma coisa de louco. É uma coisa de louco. É um vício. O vício da droga. Quando uma pessoa ela é viciada em drogas. Ela precisa da droga, cara. Ela precisa, né? O alcoólatra. Ela depende do álcool. Você vê que quando uma pessoa ela é alcoólatra, que ela usa o álcool, ela se empodera, fica aquela pessoa encorajada, ousada. Mas aquilo tudo é a dependência, é o vício, é a doença. O medo paralisa, exatamente. O medo paralisa. Lu, a gente está vendo aqui, né, que a mulher é dependência emocional, mas a gente tem colegas, né, tem amigos aí na live também, né, que é homem. E deixa eu te fazer assim uma pergunta. Você acha que é mais a mulher? O homem também está vivenciando isso? Como é que você acha? Tem uma parte aí que está mais desfavorecida, vivenciando a dependência emocional, ou você acha que está balanceado esse mal do século aí? Ideia, eu ainda não atendo, né, como eu gostaria de atender, mas eu ainda acho que é a mulher. Pelas redes sociais, pelas coisas que a gente vê, pelo que a mídia distribui, pelo convívio, eu ainda penso e acredito que a mulher ainda é a que mais padece. A mulher ainda é a que mais padece desse mal. É a mulher. É a mulher. E justamente por ela ser um ser emocional, né? Porque o homem a gente sabe que ele é um ser racional. Deus, ele é muito perfeito em tudo, né? Deus, ele sabe por que ele criou o homem para ser racional e sabe por que criou a mulher para ser emocional, né? E a mulher, ela ainda é o ser que... Ela ainda está, né? Ela sobressai aí nessa dependência emocional, mas a gente acredita também que vem de infância, né? Como a gente já falou. Vem de uma criação que a mulher já era submissa.
né? Desde o princípio, né? Isso. E quando ela consegue Cultural, questão liberdade, cultural, né? Questão cultural, né? cultural. Exatamente. Então, Lua, eu acredito assim, né, que você tem essa resposta também, que você tá trazendo para a gente, né, de verdade aí o que a gente realmente precisa saber. Lembrando, né, que essa live ela tem 1 hora e 20 aí, e a gente não consegue trazer tudo de tudo, né, dentro de uma live. Mas que é muito importante esse conteúdo, né? A gente não tem como trazer todas as informações, mas como a gente sabe, aqui está uma mulher de fé, né? É uma mulher que tem um propósito, vive de verdade, né? O que realmente veio fazer. Mas a gente também não vai conseguir trazer tudo que a gente precisa nessa live. Então vai ser importante, né? Tem pessoas que estão falando, a gente vai parar para ler essas falas. Se tiver perguntas também para mim ou para a Lu, vocês fiquem à vontade. Se a gente não conseguir, como eu falo, se a gente não conseguir responder, a gente pede ajuda, né, Lu? Na próxima live a gente responde. Não tem Isso. problema. Olha só, o que a gente está falando ali? Aqui, penso que os homens também sofrem na parte emocional, só que... Nossa, eu tô com tossezinha chata. Também na parte emocional, só que eles não buscam ajuda por acharem que não precisa. É aquela questão. É uma questão cultural, né? O homem, ele é um macho, o homem, ele é o forte, o homem, ele é o corajoso, o homem não chora, o homem não sofre. Mentira. Homem chora, homem sofre sim. O que está pegando é justamente essa questão da cultura, da própria questão cultural. Nós vivemos aí um momento de uma geração de feministas que elas querem colocar o homem como cocô, desculpa a expressão. E não é. As mulheres se desvalorizam e desvalorizam o homem, e o homem, por sua vez, às vezes vão na onda, outros padecem calados, sofrem calados, não procuram ajuda. Ah, mas eu sou homem, eu não posso chegar num consultório, num terapeuta, num psicanalista buscar ajuda. Cara, nada a ver. Nós somos seres humanos, todos nós somos passíveis de sofrimento, de dores, de traumas, de bloqueios. E a gente precisa assumir, entendeu? Então, quando eu identifico essa dependência como eu identifiquei um dia, falei, peraí, isso aqui tá errado. Como assim? Não, eu identifiquei. Depois eu aceitei. Eu falei, agora vamos resolver essa parada, porque, depende só de Deus, de mais ninguém. Não, eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu não sou qualquer pessoa, né, Lu? Exatamente. É isso aí. Então, Lu, uma pergunta bem interessante para você. Depois a gente consegue pegar essas falas, tá? Eu quero que você responda, porque para mim é muito importante, tá? Essa pergunta. E para essas mulheres, né? Para todos nós aqui que está, né, hoje aqui nessa live. Como saber se eu estou vivenciando essa dependência emocional? Como que eu posso saber? Eu sei que você falou muitas coisas, mas tem algo assim específico para que a gente tenha aquele choque de realidade, como a Lu teve? Como saber isso? Tem um momento, tem uma situação, tem um passo a passo? Fala pra gente, Lu. Bem, como eu falei, né? O medo de tomar decisões é fato. Já é uma luzinha acesa. Já é uma luzinha acesa. Né? Você depender dessa... Exatamente, já é uma luzinha acesa. Comigo, é uma situação assim, a minha filha já estava casada, eu já estava morando sozinha, e ela veio aqui visitar algumas pessoas na cidade que eu moro, e por algum motivo não foi possível ela passar aqui para eu vê-la, né? E eu fiquei muito chateada com aquilo, muito chateada, né? Para todo mundo acontece de uma forma, né? É importante a gente frisar isso. Comigo foi assim. E eu pensei assim, meu Deus, por que
que me incomodou tanto a minha filha não ter vindo me ver para eu dar um abraço nela. Aí eu, não, isso tá errado, isso não tá certo. Eu comecei a meditar, comecei a pensar, comecei a questionar para mim mesma. Eu falei, não, tá errado. Dependência emocional. E eu fui pesquisar o que era dependência emocional. Falei, agora eu entendi. Então, assim, eu dependo emocionalmente de pessoas. E não era questão de um parceiro, era minha filha. Eu achei ruim, eu fiquei triste, eu me senti jogada para as traças, porque a minha filha não pôde passar aqui para me ver. Foi um sinal, foi um insight, sabe? Pronto, eu falei, ah, tá, beleza, agora aqui a gente vai resolver. Aí foi Seria quando um eu identifiquei. exagerado por ela? Foi isso que Então, você viu? apego eu não digo nem tanto. Muitas pessoas são, né? Eu nunca fui de ter muito apego por minha filha. Mas, assim, pelo fato de ela já não morar aqui na mesma cidade que eu, né? Então, aí aquilo me doeu. Poxa, ela veio ver outras pessoas, mas não veio me ver. Como assim? Sabe? Aí eu falei, não, isso não tá certo. Né? Porque a gente precisa compreender, nós somos adultos. Então, quem tem que falar é o adulto. Né? Então, como adulto, eu pensei, não tá certo, mas se ela não veio é porque ela não podia. Ela tem a vida dela. Ela não precisa vir aqui me mostrar que me ama, provar que me ama, vindo aqui me ver, me abraçar. Né? Então, assim, foi o insight que eu tive, sabe? Foi um insight que eu tive e falei assim, agora não, agora esse negócio aqui. Eu comecei a reviver outras situações, pensar em outras situações, relembrar outras situações. Falei, esse negócio não tá certo, não. Não é bem por aí, não. Então a gente vai ter que precisar resolver. Ali naquele momento eu identifiquei. Ali naquele momento eu identifiquei. E parti para resolver. Então, no caso, a gente pode, então, dar uma resumida nisso. A sua forma de reagir, né? Mas que propriamente, né, dito, seria o medo de ficar só, dificuldade de tomar decisões, né, de, não quero mais. Isso está muito relacionado a essa dependência emocional, né? Como você falou, né, tem pessoas que ficam dentro de um relacionamento a vida toda e não consegue dar esse baixo, não consegue falar esse não. Ela se perde, Não porque ela está tão perdida, Deia. Geralmente, o dependente emocional, ele está tão perdido, tão perdido, tão perdido, que ele só se encontra se tiver o outro ali. Como a gente está falando, é muito importante a análise de si mesmo. Sim, é importante a gente parar um tempinho e se analisar. Mas por que eu estou tomando essas decisões? Por que eu estou agindo dessa forma? O que está acontecendo comigo? É importante, é muito importante para que caia essa ficha e a gente compreenda. Isso não está certo, isso não tem condições, isso não é assim. A pessoa ela precisa ter autonomia. O dependente emocional ele não tem autonomia. Ele não tem autonomia nenhuma. Ele não se vê sozinho no mundo. Ele precisa realmente estar com outra pessoa. Ele depende de qualquer pessoa. Né? É igual você estava falando lá no seu stories. Não é só a questão homem e mulher. Mãe, filho. Há poder em um simples não. Exatamente. Há poder em um simples não. E às vezes a gente precisa dizer não até para nós mesmos. Peraí, eu não preciso dessa pessoa. Eu preciso estar comigo. Eu não preciso dessa situação. Eu não quero essa situação. O poder de um simples não. Eu acho também, Lu, que, não sei, né, se você... Acho relevante também falar dessa autoestima, né? Quantas pessoas têm essa baixa autoestima que também vai colaborar muito aí para essa dependência emocional. Mulheres lindas, maravilhosas, né? Homens também incríveis, pessoas, né? Incríveis que estão se achando de repente um nada também, né? Trabalhar bem, né? Como essa colega falou, essa autoanálise, né? Quem sou eu? A autoestima, Deia, a autoestima o que é? A autoestima é a nota que você dá para você. Qual a nota que você se dá? De 0 a
10? Ah, eu me dou um 5. Por que você está se dando 5? Ah, não sei, eu acho que eu não estou bem, acho que eu não estou bonita, não estou legal. Ah, me dão um 9. Beleza, por que você se dá um 9? É muito importante, porque a mulher, quando ela está ferida em sua autoestima, ela tem a tendência a se apegar Ela fica emocionalmente. submissa, né? Exatamente. E você falou algo interessante também, que isso leva de encontro também a mães que são muito dependentes emocionais, né, dos seus filhos. Que não consegue sair, não consegue viver Ideia? com os pais. O teu deu uma Tu tá... travada, o meu deu também? Agora eu não sei, quem vai falar vai ser quem está assistindo aí. Mas não deu para ouvir, entender? Eu não vi o seu com trava, nem o meu. Não. Para mim aqui ficou legal. Ah, não. Para mim o seu deu uma travada. Eu até perguntei pro pessoal aí se alguém estava vendo aí travando, alguma coisa, alguém me falasse. Eu estava falando, né, que tem filhos, né, que casam, moram em cima da casa dos seus pais, não vivem seus sonhos, sua vida, por causa dessa dependência que tem os seus pais. Então, a dependência emocional, ela tem um caminho, né, estruturado. Existe um caminho estruturado aí dessa dependência emocional, né, Lu? Existe, ideia. Como eu te falei, tudo parte muito da infância, né? Você colocou aí a questão da mãe com o filho. É uma questão, assim, dentro da minha família, né? Uma pessoa, graças a Deus, já se recuperou, está se recuperando do alcoolismo. E a sua internet está oscilando, né, Ale? A internet está ruim mesmo. E, se meu filho está bem, eu estou bem. E se for analisar também, essas mulheres foram mulheres que foram... A Déia travou, gente. Travou, Déia? Não, né? Não. Velho, enquanto tu balança aí. Eu tô balançando. Que tô taladinha hoje, gente, a Déia travou. Então, assim, a questão das mães, né? Mulheres que tiveram aí, um relacionamento frustrado com seus parceiros. Coitado dos filhos dessas mulheres, os filhos homens. Porque elas vão, infelizmente, elas vão se apegar a esse filho por conta do relacionamento frustrado com seu parceiro. Entendeu? Então, a dependência emocional, ela vai ser assim, enorme nesse relacionamento. Ela vê o filho não somente como filho, mas ela imputa no filho o marido que ela não teve. Ela, como se fosse a questão de um espelho. Tocou na parte que toca. Exatamente. Então, muitas mulheres estão sem apegadas aos filhos, homens. Adultos, você vê que tem muitos homens que não saem de casa porque não querem largar a mamãezinha sozinha. E por leis espirituais, por leis divinas do nosso Pai Criador, está errado. Nós geramos filhos, né? Ontem eu até brinquei que eu comemoro a minha maternidade, né? Ontem eu fiz 29 anos de maternidade. Minha filha fez 29 anos. Eu acho que eu liberei a minha filha no meu ventre, porque eu sempre tentei assim, dar toda a liberdade para ela ser quem ela fosse hoje. Né? Dona de casa, mãe, esposa maravilhosa, uma mulher idônea, uma mulher valorosa, uma mulher de provérbios. É a minha filha. E quando ela falou em casar, eu confesso que eu fiquei com medo, né? Porque eu via como estava o mundo e tal. Aí depois eu fui aceitando a ideia. Quando ela casou, já são 8 anos de casamento. Tem lá os problemas dela com o marido? Sim, tem. Todo ser humano tem. É impossível não termos problemas. Mas graças a Deus eles sabem como lidar com as situações. E muitas mães, meus filhos são totalmente emocionalmente apegados a mim. Isso não é bom, Val. Isso não é bom,
porque a gente precisa criar os nossos filhos para o mundo. Os nossos filhos não são nossos. Nós trouxemos os nossos filhos para a missão de vida que Deus dá a eles. Então a gente precisa preparar os nossos filhos para viver aquilo que Deus os chamou para viver. Então eu falo assim que quando a minha filha se casou, foi o momento que eu falei, vá para a sua vida. Eu liberei ela para viver a vida dela, o propósito de vida dela. Então eu falo assim que ela não é mais problema meu. Tanto que o CPF dela está no imposto de renda do marido dela, não está no meu, né? Então, ela está vivendo a vida dela. É importante a gente ter esse cuidado, é importante a gente ter esse olhar. Se meu filho é emocionalmente apegado a mim, eu preciso de estratégias para que isso seja sanado. Porque eles vão crescer, que tipo de adultos eles vão se tornar? Adultos, quando deixarem de ser dependentes de você, mãe, eles vão ser dependentes de outras pessoas. E quem serão essas outras pessoas? Até porque a gente é eterno, né? Então, esses filhos vão criar e criar, né, os seus filhos, né? Outras pessoas virão, que a gente também pode até falar, né? Que será que isso não é genético, né? Às vezes eu sou uma dependente emocionalmente, né? Porque mas pode ser, porque são padrões, né, que vai vindo de geração para geração. Não tem jeito de... Não tem jeito. Não tem jeito. Tem quando a gente corta, né, Lu? Ganha esse conhecimento, como eu e você. Exatamente. Conhecimento, autoconhecimento é libertação. Essa autonomia aí diante da vida, né? Essa autorresponsabilidade que a gente necessita, precisa, essa autoanálise que a gente precisa saber, o que a gente está fazendo aqui, por que eu estou aqui, qual é o meu propósito, qual a minha missão de vida, né? Exatamente. Será que eu mereço estar dentro desse casamento que não está me proporcionando algo bom? Será que eu mereço? Será que Deus quer que eu me perca diante desse matrimônio que não está me levando mais para canto nenhum, né? Por essa dependência... Eu gosto de falar assim, quando você falou de casamento, matrimônio, situações que a mulher está perdida, sofrendo, eu costumo falar, Deus não une casais, Deus une propósito, sabe? Eu não acredito que tem casamento que as pessoas, que foi Deus quem uniu. Será que foi Deus mesmo? A mulher tá lá sendo traída, foi lá, perdoou. O cara continua fazendo a mesma coisa, vai lá, perdoa, continua fazendo a mesma coisa, vai lá. E é vice-versa, tá, gente? Eu não tô aqui dizendo que é só homem que trai, não, tá? Pelo amor de Deus, não me imputem esse crime, tá? Eu tô falando para mulheres e não então vou falar para mulheres. Mas, assim, aí ela tá lá vivendo um relacionamento tóxico, abusivo. Cara, Deus não te quer. Isso, com certeza, Deus não te quer num relacionamento desse jeito. Tudo bem que o homem, ele é um sacerdote. É por isso que eu enfatizo, é por isso que eu estou solteira, Deia. É por isso que eu estou solteira. Porque quando um homem tenta se aproximar de mim, cara, é tão engraçado. Eu de cara, já começo a observar a situação da pessoa. Será que é uma pessoa que realmente tem compromisso com Deus? É um homem de caráter? Porque, cara, casamento é pra vida toda. Casamento é pra vida toda. Não dá pra você casar hoje, separar amanhã, casar depois, separar depois, casar de novo. Não dá. Não é uma brincadeira. É por isso que eu digo para as solteiras, não fiquem nessa história de ficar. Eu passei um tempo nessa vidinha, não é bom. Você só junta bagagens espiritual que não fazem bem. Você junta bagagens emocionais que não fazem bem. Bagagem não, lixo. Lixo. Você junta lixo na sua alma e no seu espírito. E Deus não criou você para ser lixeira. Deus criou você para ser o recipiente onde o Espírito Santo é derramado, é colocado. Ele mora, ele habita. Então não dá, Déia, mulher solteira, a gente precisa ter muito cuidado com isso, muito cuidado. Que tipo de relacionamento... Tá tendo os festejos aqui da cidade de Santo Antônio, vocês devem estar ouvindo fogos, né? É dos festejos aqui da cidade. Então não dá pra gente se envolver com qualquer pessoa. Conhecer uma pessoa hoje,
amanhã já está morando junto, depois da manhã já separa, não sabe de onde que essa pessoa veio, não sabe por que, que ela se separou da outra, não sabe por que... Cara, é muita coisa a ser pesado. É muita coisa para colocar na balança. Como você está falando, isso aí também, Lu, isso está relacionado a essa dependência emocional. Né? Não é aquilo que a pessoa quer. É como a vontade de comer doce. Não é a vontade de comer doce que aquela pessoa ela quer. É uma dependência, mas de quê? É buscar o que está por trás disso, numa terapia, no autoconhecimento, numa autoanálise. É buscar o porquê que está daquela forma, que está tão vulnerável. Tem alguma coisa. Até porque, quando você não busca esse autoconhecimento, você acaba ficando né, a desejar ir diante do que você está passando, falando, buscando pessoas, coisas, né? Até mesmo as mulheres, hoje em dia, a gente começou falando sobre isso, né? Esse modismo, essa beleza, esse status, mas que por trás está faltando algo. Está faltando esse autoconhecimento, está faltando esse quem sou eu, o que eu vim fazer nessa terra, nessa vida, qual é o meu propósito de vida. Eu acredito muito que é o que está realmente acontecendo. E essa é uma das dependências emocionais aí que a gente está precisando. É a falta do sentido da vida. É isso. Né, que a pessoa não tem propósito. Isso, a pessoa não tem propósito de vida. É interessante, ideia, porque assim, o autoconhecimento, uma das primeiras coisas que me caiu a ficha foi sobre qual era a minha missão de vida. Eu sempre fugi de ser professora. Cara, quando a gente, o antigo agora ensino médio, onde tinha o primeiro grau, o segundo grau, lembra? E quando eu fui para o meu segundo grau, eu relutei, que eu não queria fazer magistério. Fui fazer contabilidade. Pense uma pessoa que se perde com números. Na calculadora eu calculo errado. Isso é um traço do meu comportamento, da minha personalidade. Tá? Não é burrice. Não é falta de conhecimento, é TDAH mesmo. Exatamente. Eu fui fazer contabilidade fugindo do magistério. Adivinha onde é que eu estou hoje? Em sala de aula. E de todos os trabalhos, de todas as funções que eu exerci na minha vida, de todas as profissões que eu exerci na minha vida, eu nunca fui tão feliz, sabe, como eu sou agora, sendo professora. Nunca fui tão realizada como eu sou em uma sala de aula. Tem dia que às vezes eu explodo com meus meninos, 32 crianças, cara. A Val tá aí, a mãe de um aluno meu tá aí. Né? 32 crianças. Né? E tem hora que a gente fica maluca, né? Se ela aí também, ela sabe o que tá falando. A minha filha também, ela trabalha com criança, não é moleza, não. É o bicho, cara. É o bicho. Então, assim, mas eu saio, todos os dias saio grata da sala de aula. Porque a nossa missão, o que é interessante? Que a nossa missão de vida, Deus, ele vai, por mais que a gente fuja, Deus, ele vai te colocar em caminhos que corroborem a tua missão de vida. E eu fugi do magistério até entender que a pedagogia... Exatamente, até entender que a pedagogia e a filosofia, que a educação, eram instrumentos de Deus na minha vida, para que a minha missão de vida acontecesse, é o que eu estou vivenciando agora. Criadora de conteúdos para o crescimento de mulheres. Eu precisava ter didática, eu precisava entender um pouco de psicologia, eu precisava entender um pouco de desenvolvimento humano, para que realmente eu começasse a vivenciar a minha missão de vida. Cara, Deus é muito lindo. O que Deus tem feito na minha vida
É muito E lindo. interessante, Lu, que você fala pra gente hoje, né? Que foi o autoconhecimento, a libertação de tudo isso, né? Essa Sim. dependência emocional, ela foi, vamos dizer ali, claro que a gente tem umas oscilações, às vezes vem mesmo, né? Faz parte das nossas memórias, das nossas lembranças, né? Como diz a psicanálise, né? O inconsciente, né? Vai entender o inconsciente, vai entender essas bases mais profundas aí das nossas emoções. Ainda tem muita coisa para ser feito na Lu, na Andréia, né? Em cada um que está aqui. Mesmo que a gente, né? O autoconhecimento é uma infinitude, né? Mas quando a gente começa nesse caminho, é como se o mar abrisse a nossa frente, né? A Lu estava sendo impedida de viver os sonhos, a vida, as realizações, porque vivia dentro de um calabouço, presa dentro de uma dependência emocional, na qual ela se permitia, porque tudo é permissível, tudo é permissão, tá? Uma coisa é você pegar uma criança, ensinar, educar, mostrar. Outra coisa é o adulto estar dentro de uma situação e não conseguir sair. Então, é uma permissão. Eu falo assim, não tem culpa nem culpado. Ah, a gente está falando que a mulher realmente tem essa dependência emocional, mas não existe culpa nem culpado, Não, existe a não, de jeito permissão. nenhum. Exatamente, exatamente. Escolha, Deia. Escolhas. Né? A Lu Escolhas. fez as Deia. escolhas, ela teve a